E agora eu vou explicar como funciona a tecnologia do Bitcoin e por que ele transforma todos os dados em dados únicos, tá? Então, o que é a blockchain? Para começar, a blockchain é a revolução tecnológica depois da internet. Eu acredito que seja a mais importante depois da internet, é o blockchain, tá? E o que é o blockchain? O blockchain nada mais é do que uma corrente de blocos de informação. O que contém cada bloco? E cada bloco que ele é encadeado imediatamente ao bloco anterior. Então é um conjunto de blocos que são inseridos, de informação que são inseridos a cada 10 minutos numa rede interconectada, tá? Então, cada bloco ele possui as informações das pessoas que estão enviando bitcoins, das pessoas que estão recebendo bitcoins, da chave pública e da chave privada. A chave pública e a chave privada, elas se conectam e a chave privada, ela assina todas as negociações que são realizadas. Então, sempre você vai ter a chave pública, que é a sua carteira, e você vai ter a chave privada, que é a sua assinatura digital para reconhecer as suas transações com bitcoins, tá? E cada bloco novo surge na rede a cada 10 minutos, tá? Então, as informações contidas em cada bloco, tá? Os dados de transação das duas pessoas, o valor, né, que foi negociado. Então, Augusto está enviando para João 12,5 bitcoins. Então, o João, em 2 horas, depois de autenticar as transações, ele vai receber 12,5 bitcoins e o Augusto deixará de ter a posse desses 12,5 bitcoins, tá? Então, ele vai ter as dados de transação, a chave pública, que é a carteira e é responsável pelas transações, e a chave privada para autenticar a movimentação dos bitcoins. A chave pública, ela mostra através de um código, onde você clica e você pode ver em tempo real a transação acontecendo, tá? Então você consegue ver todas as transações naquele bloco que está sendo autenticado naquele momento, você consegue verificar todas as transações, beleza? Então, o blockchain, e traduzindo para o português, ele é uma cadeia de blocos, ele é uma corrente de blocos, tá? De informação, que essas foram as informações que eu falei para vocês, tá? E elas são inseridas uma após a outra e elas se conectam imediatamente uma após a outra a cada 10 minutos. Entenda o seguinte, essa tecnologia com criptografia é uma criptografia avançada, tá? Então, cada bloco, existe um código único, que é conhecido como hash, que torna cada bloco único, tá? E ele vai ter o hash do bloco anterior e o hash do bloco adiante. Então, ele vai criar como se fosse um código genético, como se fosse um DNA digital, através de criptografia avançada. E cada bloco que é inserido na corrente de blocos da blockchain, ele precisa ser reconhecido por todos os blocos imediatamente anteriores aos outros. Então, nesse exemplo, os blocos coloridos são os novos blocos de informação que passaram a cada 10 minutos. Então, para eles se manterem vivos aqui, se os blocos serem autorizados pela rede como transações fidedignas, eles precisam se conectar com os blocos cinzas, tá? Que são os blocos passados, tá? Os blocos anteriores, beleza? Então, o que acontece se algum hacker ou algum invasor, em um tempo hábil, tentar em um tempo de 10 minutos, ele tentar fazer a mudança das informações que está no bloco. Quando ele tenta mudar alguma informação, como o envio do dinheiro, quem vai receber, ou a quantidade de dinheiro de bitcoins nesses blocos, ele vai acontecer o quê? Vai alterar o hash, que é o código genético encriptografado do bloco, vai verificar que aconteceu uma anormalidade, uma alteração no hash dos blocos anteriores, eles vão ser incompatíveis e isso vai fazer com que todas as transações subsequentes sejam completamente invalidadas, tá? Porque ele sempre checa o hash do bloco à frente e do bloco anterior. Então, ele vai pesquisar e ele tem que bater exatamente com o mesmo bloco, tá? Lá no bloco à frente, ele tem já um hash pré-definido do bloco que vai surgir. E como esse bloco ele precisa dessa confirmação desse valor, ele vai, se você tentar fazer alguma alteração nos dados, ele vai alterar o hash anterior e isso vai fazer com que ele seja invalidado, que o bloco à frente seja invalidado, e isso traz uma segurança extremamente grande para o Bitcoin, tá?
E a segunda parte da tecnologia do Bitcoin, ela é a mineração. E o que é a mineração, pessoal? Mineração nada mais é do que um sistema de mineração. Então lembra aquela rede que tinha vários nós, do poder distribuído e do poder centralizado? Lembra que eu mostrei para vocês? Então, cada pontinho daqueles é um nó, tá? Cada pessoa que está na rede é considerada um nó de rede. As pessoas que têm interesse em colaborar com as transações da rede do Bitcoin, porque entenda, o banco ele tem um sistema deles para fazer a autenticação das transações do ponto A ao ponto B. Como você não tem esse intermediador nessa rede do Bitcoin, você pode fazer com que as pessoas que tenham interesse em ser os autorizadores de transação, os validadores de transação, que eles tenham um sistema de recompensa, vamos dizer assim, uma vantagem em relação aos demais para que eles permitam e deixem computadores conectados na rede para fazer a validação das transações e os cálculos matemáticos de cada transação. Então, como no blockchain, na rede do Bitcoin, não possui o banco central para fazer isso, você precisa de um poder computacional para fazer isso. E quem deixa a sua máquina ligada 24 horas por dia para fazer a validação das transações de todos os usuários a cada 10 minutos, pode ganhar uma recompensa. E eu vou explicar por que esse valor de recompensa ele diminui ao longo do tempo, tá? Então, o sistema de mineração, vocês têm que entender que ele é um sistema de recompensa para quem deixa o seu computador, a sua máquina ligada para fazer a validação das transações do Bitcoin, tá? Então, a cada 4 anos, o sistema de recompensa de mineração, ele diminui pela metade a recompensa de Bitcoins, tá? Então, eu já vou explicar isso para vocês. E é isso que faz o Bitcoin se tornar deflacionário, ou seja, ao longo do tempo, ele vale cada vez mais, tá? Então, um exemplo claro disso, em 2008 até 2012, no início do bloco Gênese do Bitcoin, o sistema de recompensa de mineração pagava 50 bitcoins para o bloco minerado. Entenda, todos os dias são minerados diversos blocos, porque a cada 10 minutos é minerado um novo bloco, certo? Então, a primeira máquina, o primeiro computador que conseguia fazer os cálculos matemáticos complexos para minerar, para validar aquele bloco, ele ganhava 50 bitcoins para cada bloco minerado. Então, no início, o Bitcoin, é lógico que ele ia valer pouco. Por quê? Porque primeiro ninguém conhecia o Bitcoin. Quem conhecia era um nerd, era um pessoal underground, tá? Então, o que acontece? Quando o Bitcoin ele foi trocado por 2 pizzas, ele começou a valer alguns centavos de dólar, ele foi reconhecidamente como um ativo para trocar por algo, tá? Ele começou a ter um valor, as pessoas começaram a dar um valor intrínseco nele, que era alguns centavos, tá? Era menos de 1 centavo, tá? E naquela época, como a cada 10 minutos eram lançados vários bitcoins, uma quantidade absurda, e tinha pouquíssima demanda, ele era muito desvalorizado. À medida que passa 4 anos, em 2012 até 2016, a recompensa ela caiu para 25 bitcoins a cada 10 minutos. Então aquelas pessoas que disponibilizavam suas máquinas para fazer a validação das transações da rede do Bitcoin, elas no início ganhavam 50 bitcoins nos primeiros 4 anos, a cada 10 minutos. Agora elas passaram até 2016 a ganhar 25 bitcoins a cada 10 minutos. Depois, em 2016 e no tempo que nós estamos hoje, até 2020, vai ser 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. E depois de 2020 até 2024, 6,25 e assim sucessivamente ele vai caindo pela metade a cada 4 anos. E o que acontece com o ativo? Que ao longo do tempo ele é impresso em uma velocidade cada vez menor, porque agora existe uma quantidade bem menor de novos bitcoins sendo lançados na rede. O que acontece? Com uma demanda crescente de pessoas interessadas em utilizar o Bitcoin para facilitar transações entre pessoas do mundo todo, isso cria uma demanda natural de utilizar a moeda, de utilizar essa tecnologia. E quanto mais pessoas têm interesse em ter Bitcoins, mais lutado e mais brigado esse espaço fica. Então, cada Bitcoin produzido, ele é mais brigado, entende? Ele é mais lutado. E isso faz com que o preço do ativo aumente. É o contrário
É o contrário do que o banco faz. Quando o Banco Central imprime mais notas de dinheiro fiat, essas convencionais, real, dólar, euro, o que ela está fazendo? O que o Banco Central está fazendo? Ele está imprimindo mais dinheiro que vai circular no mundo todo, causando o efeito de inflação, ou seja, o teu dinheiro é a mesma coisa que o governo brasileiro agora dá 1 milhão para depositar 1 milhão em todas as contas de todos os brasileiros. O cafezinho que hoje vale R$5 vai valer 50 mil reais, porque todo mundo vai ter 1 milhão, entende? Então, isso é o efeito da inflação. Já na deflação é o contrário. Quanto mais o ativo, menos ativo é impresso e mais escasso ele se torna, mais valioso ele fica. Por isso que é assertivo falar para vocês que hoje ter um Bitcoin inteiro é muito mais difícil do que 2012. Da mesma forma que em 2030 vai ser muito mais difícil você conseguir ter um Bitcoin inteiro em comparação com quem comprou Bitcoins hoje. Muito bem. Então a primeira máquina que consegue resolver processos matemáticos pelo sistema Proof of Work, dentro do período de 10 minutos, recebe 12,5 bitcoins como recompensa. A queda de recompensa de mineração faz então com que o criptoativo gere uma escassez natural. Beleza? E aqui, e finalizando rapidamente, esse aqui é o gráfico do halving cíclico do Bitcoin, onde a gente tem todos os anos em que o Bitcoin existe, tá? A gente tem um gráfico desde quando ele começou a valer alguma coisa, 10 centavos aqui em 2011, tá? Então aqui ele começou a, depois que ele foi trocado por 2 pizzas, ele começou a valer alguns centavinhos, tá? E assim ele começou a criar um fuzuê. Muitas pessoas começaram a investir e comprar dólares, comprar bitcoins em dólares, e isso fez com que começou o preço do ativo a realmente valer alguma coisa, beleza? Então, o Bitcoin no início ele começou valendo 10 centavos, depois ele foi para $1, caiu para 50 centavos, depois foi para $10, $100, aliás, $20, $30, caiu de volta para $1, e assim ele foi fazendo várias vezes. Então, por mais que ele tenha essas altas e quedas violentas que muitos chamam de bolha, a bolha do Bitcoin nunca estoura e definitiva. Ela tem essas quedas, essas correções de preço, mas essas correções de preço ela é natural, assim como em todos os mercados de investimentos e mercado volátil financeiro, tá? Forex é assim, o mercado de ações é assim, tá? Porém, vocês têm que ver que no longo prazo, né, nessa faixa aqui desses 7 anos, nesse gráfico, aliás, agora são 8 anos, tá? Nessa faixa de 8 anos você pode ver que apesar das quedas, ele tem altas cada vez mais recorrentes. Por quê? Porque o tempo de entrada de novas moedas vai diminuindo a cada 4 anos e a demanda vai crescendo cada vez mais. E isso entra em conflito, fazendo com que ocorra esse efeito de deflação. Por isso que é correto afirmar que o Bitcoin sim vai chegar um momento que ele vai valer $50 mil por unidade, $100 mil por unidade, $1 milhão por unidade, porque esse efeito ele vai ser sucessivo e vai acontecer, e cada ano que passa fica mais difícil você comprar um Bitcoin inteiro. Beleza? Então, entendendo isso, desde que o mercado não perca confiança, né, que o Bitcoin não tenha a confiança quebrada pelos seus milhares de investidores, o criptoativo vai continuar em uma crescente absurda. Certo, pessoal?